E olha que engraçado, né? Você falar da roda de mate, né? Quer dizer, a socialização, o ato de conversar. Você veja, Dr. Kleber, há um tempo atrás eu assisti uma palestra pelo YouTube mesmo. Existe um canal que é um site chamado TED, Ideias que merecem ser, né? TED Talks, muito famoso. E lá me chamou a atenção o seguinte estudo, era um estudo, o estudo sociológico mais antigo do mundo, tá? E esse estudo ele já está sendo feito há mais de 100 anos e já tem gerações de cientistas fazendo, envolve-se cientistas sociais, envolve-se médicos, né? E eles estavam pesquisando justamente o que é a felicidade humana. Né? E para tentar entender, eles pegaram recortes de indivíduos da classe mais baixa, indivíduos da classe média e indivíduos da classe alta. Eles foram entendendo por que será que alguns deles viviam mais, eram mais felizes, né? Também tem a ver com expectativa de vida. E claro, tá lá, né? Quem quiser acessar TED Talks, até posso deixar o link aí na descrição, mas a questão é a seguinte: não quer dizer que o indivíduo da classe mais alta e mais abastada, que no caso, por exemplo, tem mais acesso à saúde de mais qualidade, ele vivia mais. Não. Muitas vezes ele pegava uma doença, morria antes. Muitas vezes caso de suicídio. Também não quer dizer que o mais pobre e o menos atendido, né, ele vivia infeliz. Não. A grande questão, né, do porquê as pessoas viviam mais, independente da sua classe, aquelas pessoas que tinham conexões sociais mais fortes, que tinham boas amizades, que tinham uma família que pudesse estar sempre ali do lado. Então, a conclusão geral é: a felicidade vem da relação social que eu tenho com o próximo. Se eu não tenho muitas relações, e aí nós já podemos entrar no tema solidão, né? Se nós não temos boas relações, boas conexões, não socializamos, nós estamos mais vulneráveis. Então vamos começar lá Eu acho lindo isso, lindo, tá? Hoje se fala muito das Blue Zones, né? As Blue Zones são regiões do mundo que as pessoas estão tendo longevidade, eles estão fazendo esses estudos de follow-up para verificar o que eles têm. Então, a minha professora de psiquiatria infantil, a doutora Séries, nós éramos 5 residentes lá em Pelotas, e ela, numa das primeiras aulas, ela falou assim para nós: vejam vocês, meus filhos, ela chama nós meus filhos, vocês têm que fazer uma prova para entrar no vestibular. Vocês vão fazer uma prova para entrar aqui na residência. Você tem que fazer uma prova para tirar carteira de motorista. Eu acho que deveria ter uma prova para ser pai ou mãe. Na simplicidade dela, ela estava numa riqueza dizendo o seguinte: que tem pessoas que não estão preparadas para serem pais. Por que eu começo te dizendo isso, Vitão? Porque o primeiro e mais importante modelo para uma pessoa são os pais. E quando esse primeiro modelo é fragilizado ou não está preparado para as responsabilidades que um filho traz, e filho é muito comum, né? Um ditado que diz que as mulheres carregam os filhos 9 meses na barriga, 2 anos no colo e o resto da vida nas costas. Porque filho é uma responsabilidade permanente. Sim, claro. Quando esses pais não estão preparados, e é o que a gente tem percebido nessa geração, essa geração cresce fragilizada. Eles não conseguem embutir o que é um relacionamento saudável. E aí, Vitão, tem uma coisa muito importante. A criança vai ver o pai através dos olhos da mãe. É a mãe quem apresenta o pai para a criança. Meu filho, teu pai é um caminhoneiro. Ele viaja a semana inteira. Mas sábado, meu filho, teu pai vai estar com a gente. Teu pai cuida, teu pai gosta da gente. Ou seja, a criança embute um pai bom. Meu filho, teu pai, aquele que não presta, que fica só no bar. Como é que essa criança vai embutir um pai bom? Então essa criança cresce numa função disfuncional. A Melanie Klein, que foi uma discípula do Freud, ela falava que os pais têm que ser suficientemente bons. Então, olha que coisa linda. Então, não é ser perfeito. Então, os pais precisam compreender a importância que eles têm numa dinâmica de filhos. E hoje a gente percebe isso, as pessoas estão sozinhas, porque lá atrás, quando você traz esse exemplo, né, das famílias, das conexões. Então, quando eu tenho uma família que me dá uma base boa, provavelmente eu vou conseguir replicar isso na minha vida social. Quando eu não tenho essa carência, ou esse lapso, esse gap aqui, depois eu não consigo essa compensação. E aí entra o quê? Adolescência com impulsividade, com modulações hormonais, fácil acesso ao álcool e às drogas. E aí esse sentimento de solidão a gente consegue compreender melhor por que os jovens estão tirando a própria vida. Então a importância desse primeiro modelo hoje é crucial. Tá, mas vamos lá, Dr. Kleber. Infelizmente, a realidade é isso aí. É nua e crua. Nem todo mundo tem uma família estruturada. Porque não tem a provinha, né? Porque não tem a provinha, exatamente. Nem todo mundo tem a família estruturada. Isso é fato. Mas eu já vi algumas manifestações de quebra de ciclo. Como que você quebra um ciclo se você teve uma família desestruturada e vence aquilo para quando você for
Sim. E se você se permitir montar uma família, você ter uma família mais estruturada. 2 pontos aí entra uma linguagem psicanalítica, tá? Resiliência. Resiliência é a capacidade de tomar pancada e crescer com isso. Tem pessoas que são mais resilientes, tá? E outra é mecanismo de frustração. Tem pessoas que hoje nós temos observado isso, Vitão. Nós somos mais ou menos da faixa etária próximos, que nós, na nossa época, nós ganhávamos um presente de aniversário, certo? E se passasse de ano na escola, que tinha que passar, ganhava um de Natal. Eram 2 presentes no ano. E os pais nos davam presentes por merecimento. Você mereceu, você passou, fez a sua parte, eu vou te presentear dentro da minha condição. Hoje eu vejo o contrário. Veja só, Vitão, hoje chegam pais lá no consultório dizendo assim, doutor, meu filho pediu o telefone última geração para ele poder estudar. Porque se eu não der o telefone, ele diz que vai tirar a própria vida. Aí eu pego e chamo lá o adolescente junto e falo assim, você sabia que pra onde você for, não sei se é pro céu, pro inferno, lá não tem celular. Lá não vai ter mordomia, né? E aí eu consigo ajudar os pais a compreender esse mecanismo de deixar os filhos se frustrarem. Porque se os pais não oferecem essa frustração, com o primeiro relacionamento da adolescência, a namoradinha não vai querer isso. Eu não quero esse mimado, não quero esse que tudo tem que ser do jeito dele. Termina o relacionamento, ele não sabe lidar com essa frustração, aumenta o risco da impulsividade se ele tiver acesso com álcool, do suicídio. Não, e é uma loucura realmente, né? Porque, assim, os pais, eu não sei se talvez é típico dessa geração, ou o que está acontecendo, mas a hiperproteção gerada dentro de casa, tudo bem. Mas para fora do portão, o mundo é cruel, e o mundo vai ser cruel com todo mundo. Sabe? Então, se o pai não está preparando, o pai está sendo muito permissivo, né? O pai, mas o pai lutou tanto, a mãe lutou tanto, trabalha tanto para dar um super conforto pro filho, né? Só que ao mesmo tempo, até que ponto esse conforto está transformando seu filho num forgado, né? Já usando um termo da nossa região, né? Um filho forgado. Porque o filho forgado, quando ele sai para a rua, ele vai se frustrar, porque ele vai apanhar. Vou te dar um exemplo prático, então. Se você tivesse um filho com 13 anos, se ele chegasse aqui na sala hoje e falasse assim, ô pai, são 10h30 da noite, eu quero dar uma volta no quarteirão. O que você falaria para um filho de 13 anos hoje, dentro da cultura dos pais, para dar uma volta no quarteirão à noite? Provavelmente não. Não, você não vai, né? Não vai. É perigoso. Perigoso. Né? É perigoso. Aí o teu filho, ele vai pegar esse bairro aqui, ó. Com quem que ele anda nesse bairro? O que ele vê nesse bairro? O que oferece nesse bairro para ele? Então você consegue ver, se a gente parar para pensar hoje, o mundo virtual é mais perigoso que o mundo real. Mas os pais hiperprotegem o filho. Não, meu filho fica no quarto no sábado à noite. Mas ele não dorme a noite toda. Já aconteceram situações, então, e tem sido mais frequente, às vezes para mim eu estou me adaptando a isso, de atender um adolescente e chegar e falar assim, perguntar aí, como é que é? Você tem amigos? Não, eu tenho 3 amigos. Ah, são 3 amigos vocês? Somos em 3. Ah, e vocês se encontram sempre? Não, um mora em São Paulo, outro em Fortaleza. Falei, mas vocês se encontram nas férias? Não, a gente nunca se viu. São amigos virtuais. Quer dizer, a relação diária ali de socialização daquele cidadão ali é virtual. E aí, quando ele se frustra com alguma coisa, desliga o computador, né? Saiu. Então, ou seja, os próprios pais também não estão entendendo que as crianças precisam ter relacionamentos presenciais para lidarem com frustração. E eu sei que é difícil para os pais que estão nos assistindo, porque filho não vem com manual, né, Vitão? Senão vem a segunda vez, mas assim, qual que é a nossa função? É alertar os pais que nós podemos, sim, adaptar comportamentos dos jovens. E o que eu vejo mais hoje no consultório, mais é isso. É os pais com receio de dar o limite. Que fique claro para quem está nos assistindo. Limite não é bater. Bater é uma agressão. Mas limite é pode, não pode, não pode. O que eu vejo hoje? Não pode, mas se tua mãe deixar, pode. Pode, mas se teu pai falar que não, não pode. Como é que a criança vai crescer sem ter uma linguagem única dos pais? E os pais precisam ter isso claramente. Eu sempre falo, viu, Vitão, que problema de marido e mulher deve ser resolvido no quarto com a porta trancada. Problema de pais e filhos na sala com todo mundo presente. O que a gente percebe claramente? O problema dos pais? Eles não trazem para a sala. O problema de marido e mulher vem todo para a sala. E aí os filhos participam do problema marido e mulher e fica conflituoso para eles. Então por isso que os pais precisam separar isso. Marido e mulher no quarto, família na sala. Entendi. Não é fácil ter esse discernimento, né? Mas realmente a internet é uma loucura, porque tudo na nossa vida hoje passa pela internet. E mesmo nós, adultos, pessoas já com discernimento, temos grandes dificuldades em lidar com todo aquele apelo estético, com todo aquele apelo
apelo artificial que as redes sociais e a internet nos entregam. Você imagine uma criança em formação, né, 10, 11 anos, que está entrando na adolescência, como que ele está assimilando aquela quantidade de conteúdo? E outra coisa, quais conteúdos ele está acessando? Exatamente isso. É isso que os pais precisam entender. E hoje tem vários estudos mostrando que essa juventude vem adoecendo porque, Vitão, o mais importante para a saúde mental é sono. Eles não dormem. Então, um limite claro que eu ensino para os pais, e eu sei que depois muitos jovens acabam agradecendo aos pais, é quando chega 10h30, pega o notebook, pega o celular do quarto do filho e leva para o quarto deles. O que justifica? Se o ambiente mais seguro para aquela criança é o ambiente na casa dos pais, por que ele precisa no celular à noite? E entrega de manhã. Ah, mas e final de semana? Final de semana flexibiliza, deixa até um pouco mais tarde. Isso é cuidar. Isso é mostrar para o filho, meu filho, você agora vai ter que dormir para você ir para aula. Eles não dormem, vão para aula, ficam mais irritados, mais explosivos e não querem aceitar as regras. Quer dizer, interessante você falar, né? Cuidar é frustrar também. Frustrar, tem que frustrar. Você precisa tem frustrar. Que porque o que fortalece, né? Porque o que você falou, ele vai sair na rua é frustração. O mundo, ele é muito... tem um filósofo francês que traz uma leitura também, que é um pouco mais extremista, tá, Vitão? Ele diz o seguinte, que trazer filho para o mundo, claro, tem todo o bem-estar, é uma gratidão... É algo muito, muito... É fantástico você trazer um filho. Mas ele diz o seguinte, trazer um filho para o mundo é trazer uma pessoa que vai sofrer. Então, seria uma insanidade da tua parte. No extremo dele, você vai trazer uma pessoa que vai sofrer. Então, se ele vai sofrer, prepare ele para sofrer. Não diga para ele que o mundo é muito bom, porque nós não vamos estar sempre aqui. E os pais hoje têm esse super protecionismo. Que não existe fora de casa. Não existe. Não viu? Existe. Quantas histórias a gente não viu falar de filho que arruma briga... E o pai vai lá para defender o filho, né? O filho fez barbaridades e o pai vai lá, vai com um facão, vai com uma arma para defender o filho, né? Que já é um delinquente. Você quer ver um exemplo, né, Vitão? As pessoas, a minha demanda sempre foram empresários, tá? A minha maior demanda. Hoje a minha maior demanda são profissionais da educação e eu entendo o sofrimento deles. Um exemplo muito simples para quem está em casa nos assistindo. Quando um professor chama a atenção de um aluno que subiu na carteira. Por que ele subiu na carteira? Porque provavelmente em casa ele subia no sofá e ninguém falava nada. Perfeito. Ele embutiu que ele pode subir em qualquer móvel porque os pais, que seriam o primeiro e mais importante modelo de frustração, não fizeram nada. Quando ele vai na escola, ele está no processo de socialização, ele tem regras, tem normas. Ele não pode subir na carteira. Aí o professor vai e chama atenção. E está conflituoso por isso, porque os pais não estão entendendo. Que os pais então, eles não querem que chame a atenção do filho. Mas a função da escola não é da educação. A função da escola é socialização, a educação tem que vir lá da casa. Então eu vejo muito isso hoje, que os pais precisam frustrar o filho. Falar, meu filho, não é para subir no sofá e ponto. Não tem por que explicar isso pro filho. É igual chuva. Filho quer ser, vou explicar pro meu filho que não pode ser na chuva. Não, chuva não pode ser, você vai ficar doente e ponto. Então eu vejo também essa dificuldade dos pais de se posicionarem como pais. Quer dizer, eu imagino que quando os pais levam um filho para fazer atendimento contigo, você às vezes precisa dar atendimento pros pais. É o mais comum. O menos doente é a criança. Eu começo a bater um papinho ali com eles. Cara, eu já vejo assim, não, chama os pais lá, fala, o que está acontecendo? Aí eu explico a teoria, vocês têm que resolver lá no quarto. Ah, porque já não está bem. Eu falei, realmente vocês não estão bem? Ele está sinalizando que é uma família que está disfuncional, mas a gente tem como resolver isso. A gente só precisa adequar o que tem de frustração em cada membro da família. Não é difícil, mas vai precisar do empenho de vocês. E a gente queira ou não, né, Vitão? A gente tem percebido que hoje tem muitos jovens que são filhos de pais separados. Isso é muito importante para quem está nos assistindo. Por mais que vocês romperam o vínculo marido-mulher, o vínculo pais e filhos não se rompem. E eles têm dificuldade de ajustar isso. No seguinte sentido, no seguinte limite. Se na casa da mãe é 10h30 que é para dormir, na casa do pai vai dormir às 2h30 da manhã. Não, vai dormir 10h30 também. A criança precisa entender isso, porque senão ela fala assim, não, minha mãe é a bruxa, meu pai é o herói, mas é a mãe que fica com o foguete a semana inteira. Aí o pai fica só na coisa boa. Então o pai precisa entender isso, a importância da mãe nessa dinâmica do limite. E a mãe poder ajudar esse pai também, para que ele também mantenha esse limite final de semana. Mas, infelizmente, pais separados não têm maturidade para lidar, às vezes, com a situação. Misturam as coisas, né? Claro, eu imagino a dificuldade, né? Mas também, filhos de pais separados, hoje é uma super realidade e eu imagino que muitas crianças estão sendo criadas em um ambiente saudável neste modelo. Né? E hoje dá para buscar ajuda. Hoje busca uma psicóloga, né? Tem vários profissionais da saúde mental que não estão lá para julgar, para criticar, estão lá para acolher, para orientar. E se tem pessoas que estão mais preparadas para oferecer uma orientação, vamos aproveitar isso, né? Isso faz toda a diferença para um jovem. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição.
se inscreva no canal e ative o sininho.